Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, final de semana, com chuva, né? Aquela maravilha de noite, com aquela chuvinha caindo, né? E o dia hoje tá bem frio. E a gente tá aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado para a nossa vida, para o nosso ensinamento. Vamos ver o que ele trouxe para a nossa reflexão, né? O que ele quer que a gente mude hoje? O que podemos dar a ele, né? Para agradar o seu coração no dia de hoje, através da sua liturgia, através do seu evangelho, daquilo que ele ensina todos os dias para nós. Vamos ver? Então, hoje a palavra de Deus continua no livro de Marcos, só que agora a gente vem aqui para o Marcos, a gente vem para o capítulo 16. Capítulo 16, o versículo é do 13, do 14 ao 19. Vamos até o 20, né? Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles eram verdadeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, ela vem nos trazer dois ensinamentos, dois principais ensinamentos, né? A gente leva para a nossa vida uma certeza, né? Que muitos acham que é besteira, né? Que sem o batismo haverá salvação. E o próprio Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Isso é um fato que a gente não pode descartar da nossa vida, né? Hoje a gente vem relembrar a importância também do batismo na vida do ser humano. Precisamos ser batizados. Precisamos receber o Espírito Santo de Deus para que a gente possa carregar conosco essa autoridade de pregar a palavra de Deus, de curar, de sair pelo mundo fazendo curas. A gente tem essa autoridade do céu quando somos batizados. Jesus aqui falava com os seus discípulos, mas a gente percebe aqui que Jesus estava irado com eles, pelo coração duro que eles tinham. Não é porque os discípulos viviam ali com Jesus, caminhando, que eles não tinham coração duro. Era um coração de ser humano normal. E também a gente percebe aqui que Jesus, quando ele apareceu na hora da ceia ali, só tinha 11. Por quê? Porque Judas Iscariotes já
tinha morrido, já tinha saído do meio. Tudo já tinha sido consumado, né? Jesus já tinha ressuscitado. Mas aí a gente entende uma coisa. Se Jesus já tinha ressuscitado, já havia tido aparições de Jesus com os discípulos, né? Porque essa foi a última aparição de Jesus. A palavra diz que ele seguiu para o Pai, para sentar à direita do Pai. Ou seja, aquelas aparições não existiriam mais. O que iria ficar seria o Espírito Santo de Deus que ele deixou para nos guiar, né? E aí a gente percebe, né, que ali havia 11 discípulos. Tudo já tinha sido consumado. E Jesus falava aos 11. Mas Jesus, a palavra diz que Jesus estava irado com eles pela dureza de seu coração. O que poderia ter acontecido ali? Eles, quando Jesus veio morrer, que eles se sentiram o quê? Abandonados. Se sentiram ali, como é que se diz? Amedrontado. Porque com Jesus eles estavam protegidos, porque eles viam Jesus ali, né? Mas aí Jesus precisou se ausentar. Jesus só se apresentava em alma, em espírito a eles, né? E iria chegar o momento que Jesus nem em espírito iria se apresentar. Eles precisariam confiar em tudo o que Jesus ensinou para eles. Mas não era bem isso que estava acontecendo. Se a palavra diz que Jesus se irou com eles, eles estavam duvidando, talvez, da cura que eles pudessem fazer em alguém, né? O medo de pregar a palavra de Deus, talvez não se sentisse, tivesse essa insegurança. E tudo isso que esses discípulos sentiram, nós sentimos. Nós temos o coração duro para acreditar naquilo, nas promessas que Deus faz. Nós conhecemos as promessas de Deus aqui pela palavra de Deus. E eles conheciam pessoalmente. Eles viram Jesus curar, Jesus fazer milagres. Eles caminharam com Jesus. Eles se converteram e caminharam com Ele. Mas mesmo assim, o coração humano, ele é duro. Nós duvidamos das coisas que a gente é capaz de fazer. Nós somos capazes de fazer muita coisa a partir do nosso batismo. Aqui, Jesus convida os 12 discípulos dele a saírem, os 11, né? A saírem para pregar a palavra de Deus, para converter as pessoas. Se preciso fosse, eles impor as mãos e curar. E aí Jesus fala sobre, né, os sinais que iriam ser apresentados para ter certeza que aquilo ali vinha de Jesus, que era o falar em línguas, que muitos duvidam que exista, muitos dizem que isso é uma baboseira, que é uma loucura o orar em línguas, que não existe, né? É um dos dons, oração em línguas, a oração dos anjos, né? É aquela oração que quando você tem um dom, quando Deus coloca no teu coração o dom de línguas, você está ali, você está orando, mas aí te falta palavras. E quando te falta palavras, os anjos do céu, ele desce e ora por você, através de você. É quando você vai orar em línguas e você ora em línguas, você não entende aquilo que está saindo da tua boca. Mas no meio ali sempre tem alguém que interpreta, que é um outro dom dado a uma outra pessoa para interpretar o que o Espírito Santo está falando ali. A oração em línguas, ela edifica a nós mesmos. A oração em língua, ela não pode edificar a assembleia, porque para quem tem um costume com a renovação carismática católica, foi aonde a gente conheceu esse mistério do orar em línguas, né? Na igreja primitiva mesmo, ali na Santa Missa, é tudo aquilo ali, aquele ritual só de um jeito.
A gente não conhecia. A gente conhece a Santa Missa por ser o sacrifício de Jesus ali, mas a gente não entendia o orar em línguas, o que o Espírito Santo faz conosco, não é? Qual a função do Espírito Santo quando ele entra em nós para fazer aquela limpeza. Então, a renovação carismática católica foi que nos trouxe esse ensinamento, que nos trouxe isso. Então, a gente percebe através dos sinais que verdadeiramente aquela pessoa ela está curando em nome de Jesus, porque existem muitas outras que não curam em nome de Jesus. Existem outros deuses por trás, e se a gente não tiver experiência, não prestar atenção aonde a gente está pisando, né? Muitas vezes você vê uma coisa tão bonita ali, tão encapada, mas por trás quem está agindo é o inimigo, né? Para lhe desviar da sua doutrina ali, do seu lugar certo onde você está, e aí você vai sendo iludido por aquilo ali, né? E aí a palavra ela vem nos apresentar esse mistério, né? Que aprendemos através da renovação carismática católica, né? O Espírito Santo, o dom de línguas. Então, quando você vê alguém orando em línguas, não se assuste. É bíblico. É dom de Deus. Aquela pessoa ali, ela tem o dom de orar em línguas, não é? Então, aquilo que sai de dentro da boca de uma pessoa que ora em línguas, só Jesus Cristo que entende. E uma outra pessoa que venha a interpretar, porque também existe o dom da interpretação, não é? O Espírito Santo, ele repousa naquela pessoa e aquela pessoa vai falando para a Assembleia o que aquela pessoa que ora em línguas está falando. Mas tudo é em volta de Deus, de Jesus Cristo, né? Então, você vai orar em línguas, aí a palavra diz que outro sinal é você impor as mãos nas pessoas e as pessoas se sentirem curadas, não é? Quem nunca viu alguém pôr as mãos numa igreja, num grupo de oração? Eu falo muito em grupo de oração, num culto evangélico também, por que não? Impor as mãos e a pessoa ali haver uma cura, né? Um alívio de uma dor. Então isso são sinais de que essas pessoas, ela está com o Espírito Santo verdadeiramente, que ela está curando em nome de Jesus. Então é isso que ele vem nos dizer hoje, né? Ele vem nos dizer que para que a gente seja discípulo dele, como os discípulos dele que estavam ali presentes, que a gente possa fazer a vontade dele diante das pessoas que estão entre nós, falar dele, entender a palavra dele, refletir, como a gente está refletindo aqui nesses versículos aqui, nesse capítulo de Marcos. A gente está entendendo isso aqui. Mas para mim entender isso aqui, eu preciso do Espírito Santo, do meu aliado, do meu amigo Espírito Santo, para que ele abra a minha mente e que eu entenda isso aqui. Eu preciso entender, e através do meu entendimento, pode surgir dentro do meu coração o desejo de ser batizado. Muitas pessoas não são batizadas, principalmente de criança. Pessoas que vêm de uma família de uma outra denominação, né, que muitas vezes espera, a gente já falou isso aqui, espera que os filhos cresçam para que decida o que quer, aonde quer se batizar, né? Infelizmente corre esse risco de perder a salvação, porque depois que as crianças elas crescem, elas ficam adultas, elas conhecem, muitos conhecem o mundo, não quer se batizar ali na denominação da família, não quer se batizar, e aí com isso não escolhe nenhum tipo de batismo, nem o batismo da sua igreja, da sua denominação, nem vai a uma igreja católica, né, ser batizado, porque com qualquer idade você pode ser batizado, você só precisa estar vivo e querer, né?
E aí o tempo vai passando. Muitas vezes a pessoa cai no mundo, a criança lá, o jovem, né, o teu filho, que tu não batizou lá porque tu achou que era errado. Tua igreja não permitiu que houvesse um batismo de criança, porque o entendimento deles é batizar de adulto. Aí teus filhos não são batizados, né? Teus filhos não são batizados. Corre o risco de ser condenados, né? Porque se eu creio, eu vivo a palavra de Deus. Então, como é que eu não vou batizar? Eu tenho que batizar, né? E o fato de nós, da nossa Igreja Católica, batizar crianças é justamente isso. A nossa igreja, ela acredita que a partir do momento que somos batizados de bebezinhos, o nosso pecado original é retirado e o Espírito Santo ele repousa sobre nós naquele momento, e nós crescemos já com a graça de Deus. Já crescemos com o Espírito Santo de Deus em nós, nos conduzindo, apesar de tantos desvios, mas o Espírito Santo de Deus ele já está em nós. Somos uma criança batizada, uma criança abençoada por Deus. É uma criança que nasce sem a graça de Deus por conta do pecado original. O pecado que a gente carrega dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva. Mas aí, a nossa igreja, na sua santa sabedoria, acredita nesse mistério. Então, esse pecado original é retirado de nós quando bebê, quando a gente é batizado. Se você não é batizado, é bem nítido entender. Se você não é batizado, você já é um adulto, você carrega com você o pecado original. Quando eu carrego o pecado original comigo, eu não tenho a graça de Deus comigo. É bíblico. Adão e Eva perdeu a graça de Deus quando pecaram, quando desobedeceram a ordem de Deus. Então, eles perderam totalmente a graça, né? É tão provado que a punição foi essa. Foi esse sofrimento todo que vivemos, né? Precisamos suar para ganhar o pão de cada dia. Tudo isso, né? Devido a isso. Mas a partir do batismo, o Espírito Santo ele retorna, né? Ele entra em nós, passamos a ser filhos de Deus. E quando Jesus é batizado para nos mostrar esse mistério, a gente vê que o céu se abre, uma voz de lá sai, a voz de Deus, e diz: este é meu filho amado, né? Este é o meu filho amado. E de lá sai uma pomba, né? O Espírito Santo em forma de pomba e pousa na cabeça de Jesus Cristo. Então, o batismo, a gente tira hoje esse ensinamento. O batismo é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Se você não é batizado, procure se encontrar em alguma denominação, não é? Ou católica ou uma igreja que seja respeitada verdadeiramente, protestante, que tenha um respeito a ser também batizada, porque a Igreja Católica ela aceita o batismo de igrejas protestantes, mas igrejas verdadeiras, igrejas, né, que prega a verdade, que verdadeiramente prega em cima da palavra de Deus. Então, o batismo de criança é certo, o batismo de adulto também é certo. O importante é batizar. Se houve alguma coisa que não houve um batismo lá no começo, mas você pode ter 100 anos. Se você quiser se batizar, você vai. O que você não pode é querer perder a salvação. Arriscar a perder a salvação. Ah, mas eu acredito que seja de um jeito. Eu acredito que Jesus morreu por mim na cruz, derramou todo o seu sangue na cruz por mim, já pagou todos os meus pecados, já pagou o que eu cometi, os que eu ainda vou cometer. Então tá de boa. Eu creio em Deus, eu vou ser salvo. Precisa ser batizado, precisa ter o batismo.
sem o batismo haverá condenação. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é radical, né? A gente não pode aliviar nada. A gente tem que falar o que é. Então, é isso aqui. Então, hoje a palavra de Deus, ela vem nos ensinar isso. A gente pode ver sinais em pessoas que verdadeiramente caminham com Jesus desse jeito. As pessoas, ela impõe as mãos, ela pode curar. Nós podemos curar, porque nós temos o nosso batismo. O Espírito Santo está em nós. E Jesus, a palavra diz que Jesus estava ali, sempre presente nas curas, né, que os discípulos faziam. A gente precisa deixar de ter um coração duro, porque Jesus, ele se ira com o nosso coração. A gente não pode duvidar. Eu tenho certeza que dentro de você, quando escuta uma coisa dessa, você diz: jamais, essa mulher está ficando doida. Jamais eu tenho capacidade de curar uma pessoa. Coração duro. Que Jesus está dizendo a eles. Jesus estava com raiva, porque eles tinham um coração duro. Por N situações ali, a gente não sabe. Mas ali ele poderia duvidar, eles poderiam ter passado por algum acontecimento e uns querer ir lá impor as mãos e, de repente, não dá certo, né? A gente, será que vai ficar curado? Será que vai dar certo? Vinha aquela dúvida na cabeça deles, assim como vem na da gente. Muitas vezes a gente tem uma revelação, a gente tem um coração duro de acreditar que aquilo é uma revelação. A gente fica: Senhor, eu vi isso aqui, eu sonhei com isso aqui, mas será que é mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? Será que é eu que estou vendo coisas? Será que é eu que estou querendo tanto algo, que eu ando sonhando com as coisas? Né? Coração duro, coração duro. Nós somos batizados e temos a autoridade de sentir todas essas coisas, de impor as mãos e fazer. A gente só precisa acreditar. Jesus pede aqui que a gente precisa acreditar. E ponto. Acreditar e ser batizado. A gente vai ganhar a salvação. Então hoje a gente leva para a vida as pessoas que têm gente dentro da família, mulheres que têm filhos. Insista em seus filhos, se já forem grandes, em batizar, em procurar uma denominação, em conversar, em procurar entender esse mistério, tentar entender e falar para eles: olhe, meus filhos, é assim que acontece. É assim, assim, assim. Eu quero ver vocês salvos. Eu quero chegar lá no céu e ver vocês. Porque muitas mães e muitos pais aí, de outras denominações que não batizaram filhos de criança, são batizados hoje nas suas igrejas, nas suas denominações, e os filhos estão por aí. Estão por aí até hoje esperando sentir, né, um desejo de se converter ou encontrar uma denominação, e o tempo está passando, né? Estamos num tempo que a gente não pode mais esperar. Amém? Um bom final de semana para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.